aeroporto disponibiliza o serviço de transporte gratuito entre seus dois terminais, utilizando os ônibus A e B, que partem simultaneamente de hora em hora de terminais diferentes. A distância entre os terminais é de 9.000 metros, e o percurso total dos ônibus de um terminal a outro é monitorado por um sistema de 5 câmeras que cobrem diferentes partes do trecho conforme o esquema. O alcance de cada uma das 5 câmeras é... Então, nós temos aí 5 câmeras, né? A câmera 1 tem alcance de 1/5 do percurso, a 2, 3/10 do percurso, a 3, 1/10 do percurso, a quarta, a mesma coisa, e a quinta tem 3/10 do percurso. Em determinado horário, o ônibus A parte do terminal 1 e realiza o percurso total com velocidade constante de 250 metros por minuto, enquanto o ônibus B, que parte do terminal 2, realiza o percurso total com velocidade constante de 150 metros por minuto. Qual câmera registra o momento em que os ônibus A e B se encontram? Eu poderia começar o exercício de 2 maneiras. Primeiro, descobrindo aí qual o alcance, né, de cada câmera e descobrindo quando que eles vão se encontrar, né, em qual posição que eles vão se encontrar. Aí tanto faz, né? Eu vou começar descobrindo em qual posição que eles vão se encontrar. Eu sei que o ônibus A, ele parte do terminal 1 e o ônibus B parte do terminal 2. O que vai acontecer com o ônibus A? Vamos imaginar que aqui, né, é uma convenção. Eu poderia falar que a posição 0 é no terminal 1, no terminal 2 ou nesse ponto aqui, tanto faz. Só que para ficar mais fácil, né, eu estou determinando que a posição no terminal 1 é 0. E como a distância entre os terminais é de 9.000 metros, quer dizer então que a posição do terminal 2 é 9.000. Então, estou determinando assim. O que está acontecendo então com o ônibus A? O ônibus A sai da posição 0 e eu sei que a velocidade dele é constante e de 250 metros por minuto. Ou seja, ele anda 250 metros a cada minuto. Representando isso em uma forma de, né, uma expressão matemática, eu poderia colocar assim, ó. Beleza, ele sai da posição 0 e a sua posição aumenta 250 a cada minuto. Nós temos então que essa fórmula aqui expressa a posição do ônibus A. Agora, o que vai acontecer com o ônibus B? Nós temos que ele parte da posição 9.000, a sua velocidade é de 150 metros por minuto, também é constante, e ele vai diminuindo, né, porque ele está no sentido contrário aqui, ele vai diminuindo a sua posição 150 a cada minuto. Então, por isso que eu posso colocar 9.000 menos 150 a cada minuto. Então, nós temos aqui a fórmula que expressa a posição do ônibus B. Certo. O que eu quero? Eu quero um momento de encontro. Como eu quero um momento de encontro, o que vai acontecer? Essas posições vão ser iguais. Então, eu vou resolver essa equação que eu montei aqui. E só desculpa aqui que eu tinha colocado 1.500, né? Mas são 150. Vou resolver essa equação. Eu tenho, então, vou escrever aqui embaixo, 0 mais 250m, vou deixar m mesmo para a gente lembrar que é minuto, igual 9.000 menos 150m. Resolvendo a equação, temos 250m mais 150m, né? Vamos colocar a letra de um lado e número do outro, igual a 9.000, e esse 0 nem preciso colocar ele. Então, igual a 9.000. 250 mais 150m são 400m, igual a 9.000. M igual 9.000 dividido por 400. Então, M igual 22,5. O que significa isso? Significa que os ônibus A e B se encontram no minuto 22,5, ou seja, após 22,5 minutos, eles vão se encontrar. Só que eu não quero saber em qual tempo, né, que eles vão se encontrar. Eu quero saber em qual posição, para depois eu poder saber qual câmera conseguiu, né, registrar o encontro dos dois ônibus. Tá, então se eu sei que eles vão se encontrar após 22,5 minutos,
eu posso vir aqui e substituir ou no lugar desse M ou desse M, 22,5 e achar qual que é a posição. E por que tanto faz em qual equação que eu vou substituir? Porque a gente acabou de falar que no 22,5 a posição do A é igual à posição do B. Então, se eu substituir 22,5 aqui ou aqui, vai dar o mesmo número. Então, por questão de estratégia, eu vou substituir na primeira, porque a primeira é uma equação mais simples. Então, eu vou vir aqui. No lugar do M, eu vou colocar 22,5. Então, vai ficar 0 mais 250 vezes 22,5. O zero eu vou ignorar, vai dar 5.625 metros. Então, tudo isso que nós fizemos foi para achar em qual posição que os ônibus A e B vão se encontrar. O que eu faço agora? Agora eu vou descobrir qual é o alcance de cada câmera. Então, a câmera 1, ela tem o alcance de 1/5 do percurso. A câmera 2, 3/10, 1/10, Então, eu vou descobrir isso. Só antes, para agilizar um pouquinho, quando eu leio 1/5, o que significa isso? 1/5, eu posso encontrar uma fração equivalente em que o denominador vai ser 10. É só multiplicar em cima e embaixo por 2, que seria 2/10. Por que eu quero fazer isso? Porque aí todas as frações vão ter o mesmo denominador. Então, vai ficar fácil de descobrir aí, quanto que vale o décimo, a 10ª parte de 9.000. Porque se eu descobrir quanto que é a 10ª parte de 9.000, eu vou conseguir facilmente achar os outros. Lembrando, então, de fração equivalente, eu posso multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, que isso não vai alterar a minha fração, Altera os números, mas não o valor que corresponde a essa fração. E outra coisa, outro jeito de pensar, olha aqui a câmera 2, está falando que são 3/10 do percurso. Perceba que esse desenho, então, está em escala, Porque aqui, 3/10, são 3 pedacinhos. Aqui, o percurso 3, 1/10, um pedacinho. 1/10, um pedacinho. E a câmera 5 são 3 pedacinhos. E já que eu percebi que esse desenho está em escala, perceba lá, o terminal 1 tem 2 pedacinhos, então 2/10. Então, beleza. O que eu vou fazer? Descobrir quanto que é 1/10 de 9.000. Vou pegar, então, 9.000 e dividir por 10 partes. 9.000 dividido em 10 partes vai dar 900. O que significa isso? Significa que cada 1/10, ou seja, cada um desses pedacinhos aqui, porque esse trajeto está dividido em 10 pedacinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada pedacinho vale 900. Então, nós temos que do 0 até aqui, ele já andou 900, porque cada pedacinho é 900. Mais 900 vai dar 1.800. Aqui, 3 vezes 900 é 2.700. 4 vezes 3.600. 5 vezes 4.500. Mais 900, 5.400. 6.300. 7.200. 8.100. E aqui, por último, mais 900, chegou no 9.000. Então, perceba que deu certinho. Agora, o que está acontecendo? A posição de encontro que nós tínhamos encontrado anteriormente é de 5.625. Onde que vai estar o 5.625? Vai estar justamente aqui, entre os 5.400 e os 6.300. Então, nessa região, que é justamente a câmera 4. Quer dizer, então, que o encontro entre os ônibus A e B foi registrado pela câmera 4, letra D.